Esse artigo, que tem o título em inglês bem complicado, então eu coloquei uma tradução aqui, é uma análise de cluster ou de grupamentos, né, nesses padrões de doenças histológicas de glomerulonefrite membrana proliferativa idiopática, por imunocomplexo e a glomerulopatia do C3. Então, ele fez, eu vou mostrar que esse estudo, ele fez um grupamento desses pacientes, diferente da classificação habitual que a gente tem de membrana proliferativa por imunofluorescência. E essa análise, ela revelou algumas coisas que o título não está muito adequado, mas a gente vai falar ao longo do tempo, como evolução, proposta de tratamento, etc. Ele foi publicado, foi aceito no Kit International, eu tenho só a prova, ele foi aceito em agosto de 2005, mas com certeza foi, nem sei se já foi publicado mesmo, mas isso aqui é a prova. Eu destaco aqui a Marina Norris, que ela estuda muito complemento, ela é do grupo aí do Remuse, né, mas estuda muito complemento, CHU, etc. Então, é uma pessoa muito renomada nesse estudo do complemento. Então, vamos lá. Então, por que eles fizeram esse estudo? Então, eles propõem que a classificação da glomerulonefrite membrana proliferativa baseada por imunofluorescência, ela tem alguns problemas. Eles citam dois que embasam esse estudo. O primeiro é o fato de a glomerulopatia do C3, o padrão membrana proliferativo é o padrão histológico mais frequente, mas ela tem outros padrões histológicos. E o outro embasamento, que é o mais importante, é que esse tipo de classificação, essa classificação aqui, ela não prediz o curso da doença, tampouco a resposta ao tratamento. Então, a classificação por imunofluorescência do padrão membrana proliferativo é essa, que foi iniciada em 2012, 2013, pelo grupo do SET, em que, a partir do momento que eu tenho uma microscopia óptica de um padrão membrana proliferativo, a imunofluorescência ela pode ser com depósito de imunoglobulinas policlonais, e as principais causas, etiologias são essas aqui, pode ser por depósito de imunoglobulinas monoclonais, e aí entraria as gamopatias cicado renal, linfomas, leucemias, etc. As com depósito exclusivo de C3 ou C3 com dominância de duas cruzes acima, né, de uma imunoglobulina, que é a glomerulopatia do C3, e a ausência de depósitos que seriam relacionados a lesões vasculares e MAT. Então, aqui eu frisei a glomerulopatia do C3 e a membrana proliferativa mediada por imunocomplexo primária, que vão ser o objetivo desse estudo, desse grupo italiano. Então, os autores, eles acreditam que a membrana proliferativa mediada por imunocomplexo primária, ela guarda uma patogênese semelhante à glomerulopatia por C3. Então, eles acham que tem a mesma patogênese, então, um distúrbio da via alternativa do complemento, só que uma apresentação, do ponto de vista de imunocomplexos, é diferente. E por que eles falam isso? Esse grupo aqui, francês, ele publicou, é uma revisão, na verdade, sistemática, que ele foi avaliar as patogêneses da glomerulopatia do C3 e a membrana proliferativa mediada por imunocomplexo primária, e viu que elas guardam muitas semelhanças, principalmente do ponto de vista de produção de anticorpos, quer seja imunoglobulinas policlonais, como aqui está exemplificado, fator nefrítico C3, fator nefrítico C5, ou até gamopatias, sendo as alterações genéticas um pouco mais raras, né, nessas duas doenças. Então, a literatura tentando juntar essas duas doenças numa patogênese única, que seria a alteração da via alternativa do complemento. Esse próprio grupo aqui da Marina Norris também, eles apresentaram uma revisão, esse aqui é um artigo de revisão publicado no NDT em 2024, que eles já colocam, em termos de segmento, tratamento
a glomerulopatia por C3, da membrana proliferativa mediada por um complexo primária, como a necessidade de seguir pesquisando fatores relacionados ao complemento e até um tratamento semelhante. E, por último, tem esse artigo aqui de 2025, que a gente já comentou aqui no canal, que é a apresentação de 7 casos clínicos, e nesse 5º caso aqui, ele mostra um paciente que tinha uma primeira biópsia, aqui ele tinha uma alteração de creatinina, um complemento sérico normal, hematúria, e ele faz uma primeira biópsia que ele tinha um padrão membrano proliferativo e tinha IF com depósito de imunocomplexo, aqui GG 2 cruzes, GM 2 cruzes, C3 3 cruzes. Ele é tratado com micofenolato, ele fica bem, mas ele recidiva. E nessa recidiva ele é rebiopsiado. E a biópsia dele passa a ter um padrão membrano proliferativo, mas só C3. Então, ele sai de uma membrana proliferativa mediada por imunocomplexo primária para uma glomerulopatia do C3. Então, esse shift entre essas doenças, eles acreditam que ocorre em 16% dos casos. Então, mais uma vez, dando esse reforço de que talvez fossem doenças da mesma patogênese. E o CADIGO, relacionado a distúrbios do complemento, ele também põe aqui, como disfunção, no caso, a patogênese inicial, disfunção primária do complemento, põe no mesmo grupo a SHUA, a glomerulopatia do C3 e a membrana proliferativa mediada por um complexo primária, e coloca aqui como potencial impacto os inibidores do complemento. Então, tudo apontando, para isso, como essa classificação por imunofluorescência não satisfaz em alguns pontos, esses autores propõem uma classificação através de clusters ou agrupamentos. Então, uma troca dessa classificação de imunofluorescência por esses clusters. E esses clusters, o que seriam? O que seria a ideia? Seria a ideia de agrupar pacientes que tivessem semelhantes histologias renais, principalmente do ponto de vista de imunofluorescência, mas também de testes genéticos, análises séricas do sistema complemento e características clínicas. Então, dentro da glomerulopatia do C3 e da membrana proliferativa idiopática primária, juntar grupos, separar, no caso, formar grupos que tivessem características semelhantes do ponto de vista dessas variáveis clínicas, genéticas, laboratoriais, histológicas, etc. Então, eles fizeram uma primeira publicação dessa ideia em 2017. Então, eles publicaram uma análise desses clusters da glomerulopatia do C3, sendo que eles admitiram qualquer padrão histológico, e da membrana proliferativa mediada por imunocomplexo primário. Então, eu vou inicialmente, nessa introdução, apresentar um pouco desses dados de 2017, para o nosso entendimento, e depois eu continuo a apresentação do artigo em si atual. Só para a gente entender um pouquinho o que seria um cluster, o cluster ele é uma análise estatística que eu costumo explicar mais ou menos assim, Faz de conta que aqui é um cartão de crédito, esse azul aqui, Então, quem são as pessoas que usam esse cartão de crédito? Então, um grupo que só compra sapato, um grupo que só usa cartão de crédito no supermercado, outro grupo que só compra cartão de crédito no posto de gasolina, paga cartão de crédito no posto de gasolina, e outro no vinho. Então, essas pessoas que estão dentro desses balões, elas são iguais entre si, mas elas são totalmente diferentes entre os grupos, apesar de usar o mesmo cartão de crédito. Então, essa aqui é a ideia. Então, o cartão de crédito agora vai ser a glomerulopatia do C3 e a membrana proliferativa mediada por imunocomplexo primária, e a gente vai, dessas pessoas aqui, tentar estabelecer grupos que são semelhantes entre si dentro desse grupo, mas diferentes, e tentar ver se esses grupos vão ter evolução diferente até proposta de tratamento diferente.
Então, esse artigo inicial sobre cluster, publicado em 2017, ele inicialmente mostra aqui a divisão normal dos padrões baseada na imunofluorescência e na microscopia eletrônica. Então, ele tem aqui as glomerulonefrites do C3, as doenças de depósitos densos e a membrana proliferativa mediada por imunocomplexo primária. Aqui são os dados clínicos dos pacientes, idade, hematúria, proteinúria, e você pode ver pelo P que essas variáveis clínicas não diferem os pacientes. A gente não consegue dizer, por causa de uma variável clínica, que esse paciente vai ser uma DDD ou glomerulonefrite do C3. Então, a gente tem aqui, são pacientes jovens, tem hematúria em mais de 80%, tem proteinúria em mais de 88%, o complemento C3 é baixo em todos, o C4 normal, então isso aqui não difere em nada nesse tipo de classificação que é o habitual de nós vermos. Porém, mantendo ainda essa classificação habitual aqui, quando a gente vai analisar coisas mais profundas, como esse fator solúvel C5b9, a gente vê que, por exemplo, a DDD tem esse fator solúvel menor do que a C3 e a mediada por imune complexo. Isso aqui a gente vai entender depois o que significa, mas o C3 também tem uma porcentagem maior, a DDD tem uma porcentagem maior de fator nefrítico C3 positivo. Então, algumas poucas diferenças que a gente está vendo entre um grupo e outro, né? Porém, quando ele faz a análise de cluster, então ele joga no programa estatístico as variáveis que eu vou mostrar daqui a pouco, e esse programa estatístico, ele separa, então, nesses grupos. Então, ele conseguiu achar 4 clusters, 4 grupos, e que esses grupos, do ponto de vista, por exemplo, de idade, sexo, né, não tinham diferença, perdão, de sexo não tinha diferença, mas, por exemplo, esse cluster 4, em relação à idade do início, ele era um pouco mais velho que os demais, tinha o C3 mais alto, se você for ver aqui para os nossos valores, isso aqui está aí até normal, e essa sigla aqui seriam variantes genéticas, ou C3 positivo, que ele tinha uma frequência muito baixa dessas duas itens positivos, tanto genético como C3, era muito baixo esse dado ser positivo. Então, então veja só, apesar de ser ou uma glomerulonefrite por C3 ou uma mediada por imunocomplexos, nesse cluster mostra que eles são diferentes desses outros 3 clusters em relação a complemento normal, faixa etária, e ter menos autoanticorpo C3 e menos fatores genéticos. Então, nesse artigo, esse cluster 4, que incluiu 46 pacientes, que, como eu comentei, tinha menor prevalência de alterações genéticas de C3, tinha nível de fator nefrítico C3, tinha níveis elevados de C3, idade de início mais tardia, e eles tinham menor prevalência de hematúria, em comparação aos outros grupos. E na biópsia, esses pacientes, eles tinham mais estruturas crônicas, eles tinham mais glomérulos escleróticos, esclerose arteriolar, menor proliferação endocapilar em comparação aos outros grupos. Mas lembrando que, apesar deles terem doenças, uma histologia mais crônica, o tempo entre o diagnóstico e a biópsia de todos os clusters foi igual. Então, não é que eles foram biopsiados mais tardiamente, né? É um padrão da doença, como a gente vai comentar, tá? Então, curiosamente, até 6 dos 7 pacientes que inicialmente se apresentavam como glomerulopatia do C3, ou mediada por imunocomplexo, né? E esse imunocomplexo tinha uma coloração brilhante do C3 também, posteriormente eles desenvolveram MAT, e eles estavam todos nesse grupo. Então, ele acha que esse cluster 4 aqui, ele tem uma etiologia de lesão vascular mais importante na sua patogênese, tá?
volto a dizer que o tempo entre sinais e sintomas e a biópsia renal foram semelhantes entre os clusters, né? Então, aqui ele interroga, será que esse grupo 4, aqui, esse cluster 4, ele esses pacientes são acometidos, né, na sua doença renal pela fase tecidual da ativação do sistema complemento? E o que seria essa fase tecidual, né? Então, aqui, as 3 vias do sistema complemento, clássica, lectina e alternativa, e que a fase tecidual seria essa fase final aqui, onde a gente forma o complexo de ataque à membrana. Por que ele está falando que, ele está interrogando que esse grupo 4 poderia ter mais uma ativação da fase tecidual do complemento? Justamente por muita lesão vascular envolvida, então a semelhança da MAT, que a MAT tem muita lesão endotelial envolvida, e a gente sabe que é essa fase tecidual do sistema complemento que está mais ativada. Então, foi um primeiro achado, aí uma primeira dúvida colocada. Ainda no 2017, esse cluster 3 aqui, ele mostra que é um cluster que tem o C3 em torno de porcentagem mais baixo que os demais, e tem muito fator nefrítico positivo. Tá? E aqui, o fator C5b9 solúvel, ele está baixo. Então, a gente já vai em relação a esses dois aqui. Então, já vai comentar o que seria, tá? Ele está semelhante ao cluster 4 e está mais baixo que esses dois aqui. Então, o que seria isso? Então, esse cluster 3, que seriam 33 pacientes, tinha alta prevalência de alterações genéticas e fator nefrítico C3. Baixo nível de C3, esse baixo nível de C3 são semelhantes ao cluster 1 e 2, mas diferente do cluster 4, que tinha um C3 mais alto. Esse cluster teria esse nível plasmático do C5b9 solúvel mais baixo em comparação ao grupo IU2, sugerindo que a ativação do sistema complemento é diferente da ativação do grupo 1 e o 2. Como assim diferente? Daqui a pouco vamos falar. Essa histologia do cluster 3, ela é caracterizada pela maior presença de crescentes e depósitos intramembranosos. Então, no cluster 3 é onde estava a maioria das DDDs. Então, esse fator solúvel C5 aqui, que esses dois aqui estão mais baixos, ele está sugerindo, quando esse fator solúvel está baixo, que quem está atuando mais aí é essa via tecidual da ativação do sistema complemento. Já no caso do cluster 1 e 2, que esse fator plasmático está mais alto, quem está agindo aqui é a fase chamada fase fluida da ativação do sistema complemento. Tá? Então, o cluster 1, que inclui 62 pacientes, e o cluster 2, que inclui 32 pacientes, ambos têm também alta prevalência de alteração genética, fator nefrítico, baixo C3, semelhantes a do cluster 3, mas esses níveis plasmáticos de fator solúvel C5b9 está alto. Sugeriria uma ação na fase fluida do complemento desses dois clusters, que seria aqui. Então, quem que está provocando a lesão no glomérulo? São essas anafilotoxinas aqui, atraindo células inflamatórias, os macrófagos com as opsonizações que também atraem imunoglobulinas, etc. Tá? Então, seria aqui a ação do sistema complemento. Tá? Então, enquanto no cluster 3 e 4 seria a fase tecidual em ação, ao cluster 1 e 2 seria a fase fluida. Então, você vê que, em tese, glomerulopatia do C3, membrana proliferativa pulmonar complexo primária, estão dividindo locais de ações diferentes, de acordo com essa formação desse grupo, desses pacientes. O grupo 1 e 2 também, o cluster 1 tinha poucas crescentes na biópsia renal, e na microscopia eletrônica ele tinha mais depósitos mesangiais, em comparação aos outros grupos.
E o grupo 2, o que saltar, ele tinha depósitos endoteliais, subendoteliais, etc., só que saltavam os olhos que ele tinha muita imunoglobulina. Então, aqui estava mais no cluster 2 a membrana proliferativa mediada por imunocomplexo. Tá? Então, se a gente fosse pegar esses clusters, 1, 2, 3 e 4, não dava muito certo essa divisão histológica aqui habitual. Então, tudo bem, a DDD estaria mais no cluster 3, mas veja, a glomerulonefrite do C3 aparece no cluster 1, no cluster 4, e a membrana proliferativa mediada por imunocomplexo aparece no cluster 2, no cluster 4 e até mesmo no cluster 1. Então, que ele inicialmente está tentando mostrar aqui? Esse tipo de classificação aqui, ele pelo menos te deu que a patogênese aqui, no cluster 1 e 2, é na fase fluida, no cluster 3 e 4, na fase tecidual. O que aqui você ia imaginar que a glomerulonefrite do C3 e DDD, de repente, fossem todos da fase fluida. Tá? Então, aqui está te dando um pouquinho melhor a patogênese. Vamos guardar essa informação aí. E uma coisa muito importante é que a evolução para a doença renal crônica, quando você põe a classificação habitual, glomerulonefrite C3, DDD, mediada por imunocomplexo, não tem diferença estatística. Não tem. Agora, quando você põe o cluster, olha só, o cluster 4, que é aquela lesão vascular, as lesões mais crônicas, eles são que pior evoluem. Tá? Então, a divisão por cluster já te deu uma diferença em termos de evolução para a doença renal crônica que a divisão habitual não te deu. E essa ideia também que o cluster deu de qual fase está mais ativada, fluida ou tecidual, daqui a pouco a gente vai ver que vai ser interessante para o tratamento. Então, voltando agora para o artigo atual, que é esse que nós vamos falar. O que eles fizeram? Eles vão manter a análise desses pacientes que eles já publicaram, eles vão acrescentar mais pacientes, e com isso eles têm o objetivo de fortalecer um consórcio para análise estatística de cluster, e mostrar o achado de um quinto cluster, que eles vão mostrar agora nesse estudo, e um aprimoramento da técnica estatística. Muito bem. Então, o que eles incluíram? Eles incluíram 561 pacientes do registro italiano de membrana proliferativa de 2006 a 2022. Eles tiveram essas biópsias revisadas por 2 patologistas diferentes e clínicos também. Pacientes que tinham o C3 dominante no glomérulo, né, na imunofluorescência, foram diagnosticados com homeopatia do C3, e aí eram submetidos à microscopia eletrônica, aí de acordo com o local do depósito elétron denso e a CDDD, né, ou glomerulonefrite do C3, então a DDD é um depósito intramembranoso e o C3 não, e o padrão de membrana proliferativo por imunocomplexo, ele foi diagnosticado como uma membrana proliferativa mediada por imunocomplexo, só que ele excluiu todas as causas secundárias possíveis e imagináveis. Ele excluiu doença autoimune, neoplasia, gamopatia, vírus B, vírus C, HIV, ele excluiu pós-infecciosas, suspeita de pós-infecciosas. Então, essas membranas proliferativas mediadas por imunocomplexos, todas ficaram como idiopáticas. E as glomerulopatias do C3 também. Tá? Baseado em todos esses critérios, sobraram 300 pacientes. Só que 5% eles perderam dados, então, 5% não, 5 pacientes, cada um 15%, então, no final, eles estão analisando 295. Aquela publicação de 2017, eles publicaram 168, e agora eles juntaram esses 168 com outros novos, e agora estão publicando 295. Muito bem. Eles analisaram também componentes genéticos, esses autoanticorpos, fatores nefríticos C3, C5, antifator H, antifator B,
Eles analisaram também a fator solúvel, C5b9, etc. Aí fizeram a análise estatística, né, de novo, né, eles pegaram todas essas variáveis, são 29 variáveis, para fazer a clusterização dos grupos, então, variáveis clínicas, eles pegaram sexo, idade do início, hematúria, proteinúria, função renal, se teve algum gatilho para o início da doença, história familiar de nefropatia, dados da microscopia óptica, dados da eletrônica, dados da imunofluorescência, que dados de eletrônica, e esses dados de complemento, C3, C4, C5b9 solúvel, alterações genéticas e fatores nefríticos. Então, eles pegaram todos esses dados e fizeram a análise de cluster, que é esse aqui, que eu voltei a explicar, né, no começo, e normalmente se usa a linguagem R, que é um programa de linguagem computacional, que é usado para estatística e que se faz essa clusterização. Tá? Então, nos resultados desses 295 pacientes, se a gente pegar a estatística habitual, 42% eram glomerulonefrite do C3, 12% DDD e 46% mediada por imunocomplexos primário. Tinha um paciente que tiveram gatilhos para a doença, né, que aí a gente pode até na prática fazer confusão com pós-infecciosa, mas não era, ele excluiu, então, os gatilhos foram principalmente infecciosos, respiratórios, gastrointestinais, teve 6 gatilhos, 6 pessoas que foram durante a gravidez, mas esses gatilhos ocorreram em 30% das glomerulonefrite do C3, 36% da DDD e 30% da mediada por imunocomplexo. Aqui, essa tabela ainda mostra a classificação anterior, como seria glomerulonefrite do C3, DDD e imunocomplexo. Eu quero que vocês olhem aqui o P deles, porque nesse tipo de classificação, de novo, você não tem diferença nenhuma em relação aos dados iniciais, idade, história familiar, hematúria, proteinúria, síndrome nefrótica, função renal, nada. Nenhuma diferença entre esses 3 tipos de padrões histológicos. Você vai ter diferença, óbvio, quando você faz a eletrônica, né, que, por exemplo, os depósitos intramembranosos você vai ter aqui na DDD, aqui 35 de 35 pacientes, né, a imunofluorescência, óbvio que a imunofluorescência com imunoglobulinas você vai ter aqui uma proporção maior na membrana proliferativa mediada por imunocomplexo, então, você vai ter essas diferenças na classificação habitual. Agora, é interessante que aqui, ó, dosagem plasmática sérica de C5b9 solúvel não foi diferente, olha só, nessa classificação habitual, C3, DDD e imunocomplexo. O tratamento, não. Agora, vamos olhar ele fazendo o cluster. Então, aqui é um chamado dendograma. Então, esse é o gráfico da clusterização. Então, aqui você foi juntando aqui os pacientes e eles viram que eles são iguais aqui nesse grupo, que chama cluster 1, cluster 2, cluster 3, cluster 4, e eles acharam cluster 5. E aí eles até subdividiram aqui em bloco A e bloco B, porque o cluster 1, 2 e 3 são pacientes que sempre têm o C3 baixo, sério. E o cluster 4 e 5 tem o C3 sério normal, tá? Isso aí vamos olhar depois. Muito bem. Então, olhando para esses clusters que ele fez aqui, vamos lá. Primeiro, o cluster 1. Eu escrevi aqui. O que destaca o cluster 1? Ele tem bastante fator nefrítico, C5, então aqui fator nefrítico, C5 ele tem bastante, em termos de fração em relação aos demais clusters. Tem o fator solúvel B9 também aumentado, está aqui o fator solúvel B9, colocou aqui aumentado. Um C3 sérico baixo. Tá? Aqui, nesse cluster 1, predominou a glomerulonefrite do C3. Então, guardar essa informação aqui. O cluster 2, que é esse aqui,
Teve também fator nefrítico C5 aumentado, o fator C5b9 solúvel também aumentado, está aqui, tá? Ele teve mais variantes genéticas e mais IgG e C1q do que o cluster 1 ou os demais clusters. C3 também baixo. Aqui, no cluster 2, predominou a membrana proliferativa mediada por imunocomplexos. E o cluster 3, que está aqui, predominou o fator nefrítico C3, não C5, está bem aqui, C3, depósitos eletrontensos, e o C5b9 solúvel, que está aqui, em alguns pacientes foi normais, em outros foi aumentado. Então, em alguns, teve semelhança de ser aumentado como se fosse um cluster 1 e 2. E o C3 sérico foi baixo. Aqui, predominou a DDD, tá? Então, cluster 1, 2 e 3, onde todos tinham complemento sérico baixo, mas tinha essas diferenças aqui. Em especial, o fator solúvel, C5b9, que foi baixo no cluster 1, que foi alto no cluster 1 e 2, e foi alto ou normal no cluster 3. Então, o que ele quer falar aqui em relação a esse cluster 1, 2 e 3? Pelo fato do fator plasmático aqui, C5b9 solúvel, ser alto neles, em alguns casos do cluster 3, esse ser alto sugere que a lesão glomerular é através da fase fluida da ativação do complemento, para esses 3 clusters. Tá? Então, lembrar que aqui predominou o problema nefrítico do C3, mediada por imunocomplexos, e a DDD. Agora, o grupo 4, o C3 e o C5b9 solúvel foram normais, aqui. As lesões eram mais crônicas e lesões vasculares, igual ao grupo 4 do trabalho anterior. E o grupo 5, que era novo, ele era igual ao grupo 4, então também C3 normal, e o fator C5 solúvel B9 normal. Só que ele tinha mais anormalidades genéticas. Tá aqui. Tá? Nesses grupos, 4 e 5, tinha a mesma proporção de glomerulonefrite do C3 e membrana proliferativa mediada por imunocomplexos primários. É a mesma proporção. Só que aqui ele defende, pelo fato desse fator solúvel C5b9 ser normal, ele interroga se a lesão aqui agora seria da fase tecidual da ativação do complemento. Muito bem. Só mostrando um pouco tudo de novo, mas num gráfico, em relação às anormalidades autoimunes, o fator nefrítico C3, ele predominou aqui no cluster 3, enquanto que o fator nefrítico C5 predominou no cluster 2 e um pouco no cluster 1. Os outros anticorpos, eles foram menos frequentes. Antifator B, antifator H foram bem menos frequentes. Quando a gente pega as anormalidades genéticas e compara com as autoimunes, a gente vê que as anormalidades genéticas foram bem menos frequentes do que a etiologia autoimune. Então, a autoimune, ela se destaca na patogênese da glomerulopatia por C3 e mediada por imunocomplexo, à exceção do cluster 5, que é o que a patogênese maior foram as alterações genéticas. Agora, em termos de sobrevida renal, de novo, o cluster 4 teve a pior sobrevida renal, que está aqui. Tá? Os outros clusters foram semelhantes, sendo que aqui o cluster 1 foi melhor, depois o cluster 3, que seria a DDD, e o cluster 5 e o cluster 2. Mas o pior mesmo foi o cluster 4, aquele que tem lesões vasculares, lesões mais crônicas. E para mostrar que esse cluster 4 foi bem ruim, esse gráfico mostra aqui, se você olhar o azul, teria que ser paciente que depois, no follow-up, eles tinham proteinúria normal.
E aqui no cluster 4, ninguém teve proteinúria normal no follow-up, no segmento. Ao passo que no cluster 1, 44% dos pacientes evoluíram com proteinúria normal depois do tratamento. Aqui, cluster 2, 23, 17, 21. Mas no cluster 4, ninguém ficou com proteinúria normal. Agora, o interessante é que ele avaliou pacientes transplantados. E a recorrência pós-transplante aconteceu em que era o grupo, o cluster 1 e o cluster 2. Os demais clusters, em especial o cluster 4, que foi quem mais evoluiu para a doença renal crônica, eles recidivaram menos pós-transplante. E aqui depois a gente vai dar uma explicação. Aqui é a sobrevida do enxerto. Então, quem foi pior na sobrevida do enxerto? O cluster 1 e o cluster 2. Os outros clusters, em especial o cluster 5, foi o melhor, que é o que tem alterações genéticas, né, na sobrevida do enxerto. Muito bem. Então, esse estudo, juntamente com a publicação de 2017, que era uma corte menor, né, de homeopatia do C3 e membrana proliferativa mediada por imunocomplexo, ele questiona a classificação baseada da membrana proliferativa baseada em imunocomplexos, ou em depósito de C3 e de imunoglobulinas. Ele coloca que os níveis baixos de C3 e altos desse fator solúvel C5b9 indicam a ativação da via alternativa em fase fluida, até a vida terminal, que foram observados no cluster 1 e 2, principalmente. Tá? Só que o cluster 2, ele veio mais da ativação da via clássica, porque tinha imunoglobulinas. E o cluster 1 não tinha imunoglobulinas, veio mais da ativação da via alternativa. Mas a fase fluida era a mais importante nesses dois clusters. Já o cluster 3, o que acontecia? Tinha uma ativação da via alternativa em fase fluida, restrita, principalmente ao nível de C3, depósitos intramembranosos, altamente eletrodensos, que caracterizavam esse grupamento de C3, que são os pacientes do cluster 3 da DDD. Só que alguns tinham esse C5 solúvel alto, outros normais. Então, alguns se comportariam como tendo alteração da fase fluida e outros, talvez, da fase tecidual. Tá? Então, a gente teria o cluster 1, 2 e alguns do cluster 3 com um problema aqui na fase fluida da ativação do complemento. Então, o cluster 1 e 3 seriam a ativação da via alternativa, mas com ênfase que essa via, a lesão glomerular, seria mais aqui, na fase fluida, e o cluster 2 seria mais mediada por imunocomplexo e viria mais da via clássica, porque eles tinham muito C1q, mas também a fase fluida do complemento era mais ativa. Tá? O cluster 4, que apresentava níveis normais de C3 e do solúvel C5b9, mas tinha uma coloração intensa de C3, indicava a ativação, aqui faltou um L, local do complemento, então uma ativação tecidual. Também ativação da via alternativa por essa coloração mais intensa do C3. E o cluster novo, que era o C5, ele também, em termos de ativação da via alternativa via tecidual, seria semelhante ao grupo 4, ao cluster 4, só que as variantes genéticas seriam mais importantes como patogênese nesse novo cluster. Então, o grupo 4 e 5, que tinha uma parte, era problema defeito do C13 e outra membrana proliferativa, teriam ação mais na fase tecidual da via alternativa do complemento, ativação aqui de via alternativa. Então, só para somar tudo, aqui os 5 clusters, então você vê, uma mesma glomerulonefrite do C3 aqui, glomerulonefrite do C3 aqui, só que a fase fluida do complemento é mais importante, e na outra a fase tecidual. Isso quer dizer o quê? Que se nessa aqui
nesse cluster 1 e 3, eu escolho um bloqueio de C5, eu não vou contemplar a patogênese dessa doença. E aqui, no cluster 4 e 5, se eu escolho um bloqueio aqui de fator B, eu não vou contemplar também aqui. Então, ele está mostrando que, através do cluster, você poderia escolher melhor o bloqueio do teu sistema complemento. E daqui a pouco eu vou falar qual que seria a melhor escolha. E outro dado aqui que dá para fazer, ele não comenta isso, mas eu fiz essa conta, das membrana proliferativa mediada por imunocomplexo, meio a meio, praticamente 50%, não eram glomerulopatia por C3, eles eram por ativação da via clássica, e a outra metade, apesar de se apresentar com o imunocomplexo, a patogênese dela era de ativação da via alternativa na sua fase tecidual em especial. Então, eu acho que eu já vou falar aqui Tá, depois eu volto de tratamento se eu não complementar aqui. Então, o ponto forte do estudo, no modelo, que foi a estratificação, é o prognóstico, mostrando que o cluster 4 é o que apresenta pior evolução, enquanto a maioria dos pacientes, em especial o cluster 1, teve uma função renal, uma proteinúria normal a longo prazo. Embora o cluster 4 e 5 eles compartilham um perfil de complemento semelhante em relação à ativação da fase tecidual do complemento, esse grupo 5, ele teria pacientes com mais via genética envolvendo a patogênese em relação ao grupo 4. Ele teria um início mais precoce também, mas um desfecho também melhor do que o grupo 4. Bom, aí, de acordo com os dados publicados, a recorrência pós-transplante, ela era frequente nas cortes de glomerulopatia do C13 e membrana proliferativa mediada por imunocomplexo. Então, a gente antigamente falava assim, vai recidivar no transplante quem tiver essas doenças e for mais jovem, quem tiver crescente, era muito empírico, né? Agora, ele mostra que a recorrência, ela ocorreu pós-transplante mais no grupo 1 e 2, que ele acha que isso reflete as características autoimunes dessa doença. Então, essa doença autoimune não foi debelada, então, o fator aqui, o cluster 1 e 2, principalmente são fator nefrítico C5, não foi debelado e vai recidivar pós-transplante mais frequente que os demais clusters, em especial, por exemplo, o cluster 5, que é mais genético, é mais uma alteração genética, tá? E aí que vem o tratamento, né? Com base nesses conhecimentos, o que eles acham? O paciente do grupo 1, o cluster 1, ele tem fator solúvel C5b9 alto, C3 consumido, ele tem mais glomerulonefrite do C3 ali, então, significa que ele tem uma ativação da fase fluida, né, do sistema complemento, mais importante. Então, ele se beneficiaria do bloqueio do fator B. Mais de uma forma melhor do que os efeitos do C5. Então, seria aqui o cluster 1, ele seria melhor tratado com um bloqueador do fator B, aqui, que bloquearia aqui a amplificação da via alternativa do complemento. O cluster 2, ele também apresenta a mesma coisa que o cluster 1, uma ativação da via da fase fluida do complemento, que ele tem C3 baixo, fator solúvel C5 alto. Só que ele tem muito C1Q, então ele vem da ativação da fase da via clássica. Então, aqui, na verdade, você até poderia usar fator B, mas você poderia bloquear anticorpos com outro tipo de imunossupressão aí nesse grupo, tá? O grupo 3, que é o problema. Então, alguns têm o fator solúvel C5 alto, outros normais. Então, alguns seria ativação de fase fluida e outros fase tecidual.
Então, ele coloca que talvez aqui você use o bloqueio do C5 ou você poderia usar o bloqueio de ambos, dos dois, tanto o fator B quanto o C5. Você está bloqueando fase fluida e fase tecidual. Seria aqui, ó, um anti-C5, né, no caso da DDD, mas poderia juntar com o fator B também, tá? Então, você poderia usar os dois aqui. Agora, para o grupo 4 e 5, as terapias direcionadas à ativação do complemento na superfície celular seriam as vantagens. E aí minimizaria os efeitos colaterais associados a um bloqueio do sistema complemento mais alto, né? Então, aqui eu usaria só bloqueio do fator 5 para o cluster 4 e o cluster 5. Então, com essa discussão, ele mostra não só que essa nova sistema de cluster te dá a diferença em prognóstico do rim nativo e do rim transplantado, como ele te dá direcionamento de tratamento. E aí, eles colocam no artigo, esse site aqui, que se você quiser pegar o teu paciente e colocar os dados aí, ele te dá o cluster. Só que, óbvio, que nesses dados, precisaria ter dados não só C3, C4 que a gente faz, mas fator nefrítico, C3, C5 e fator solúvel C5B9, que a gente não faz de rotina, mas tem laboratórios aqui em São Paulo que eles mandam para a Mayo Clinic, então se alguém tiver um paciente que, de repente, contemple isso, dá para mandar, e a eletrônica. Então, você colocar esses dados, ele te daria qual é o cluster que o teu paciente está, e aí você poderia, então, direcionar um tratamento para ele e o prognóstico dele, né? Então, em conclusão, o estudo propõe que essa classificação do glomerulopatia do C3 e a membrana perifrática mediada por imunocomplexo complexo primária seja mudada para clusters, baseado, então, na clínica, histologia, análise de complemento, e esse instrumento forneceria melhor prognóstico e manejo clínico. É isso, era um artigo meio pesado, puxado, eu não sei se eu agradei, mas eu queria trazer isso à tona, porque eu acho que, primeiro, essa análise estatística de cluster é algo que a gente vai ter que tentar fazer, porque é uma análise de Big Data, então você tem um monte de variáveis, você conseguir trabalhar melhor com essas variáveis, então esse era um ponto. E o outro ponto que realmente, na prática, essa classificação do C3, aí a Bárbara, se quiser, uma patologista aí, bom, ela realmente para a gente, ok, a gente entende uma provável patogênese inicial, mas você vê que dentro da patogênese ainda tem um monte de detalhes que na terapêutica e na evolução do paciente vão ser diferentes. Bárbara, não sei se você quer fazer algum comentário sobre? Sim, primeiro que maravilhosa a aula, o artigo, sim, fantástico. Eu estava esperando aparecer algo que criticasse essa divisão, tanto da própria membrana proliferativa, com depósitos de monocomplexos, e depois a C3, quer dizer, uma classificação baseada puramente ali em duas cruzes de fluorescência, pegando pacientes muito diferentes, assim, parecia que não era a mesma doença, de fato, né? E aí, agora, com a questão dos clusters, parece uma coisa muito mais razoável, mais racional, uma coisa que leva em consideração outros fatores e que, nossa, muito acima das informações que uma biópsia pode fornecer sozinha, né? Então, eu achei muito interessante, inclusive as questões dos clusters, pensando nesse último, com o 5, com lesão tecidual, da MAT, que talvez um C3, a gente vê muito isso na prática, né? Mas na prática, assim, claramente a lesão é vascular, né? Ela não é uma glomerulopatia do C3, né?
Aquilo até da reunião mais cedo que o Gil chamou a atenção da imunofluorescência com duas cruzes a mais. É uma coisa muito morfológica e muito, parece pouco ainda para nomear uma doença, eu acho. Então, gostei bastante da apresentação. Obrigada, Bárbara. Eu acho que é isso mesmo, né? Você dá mais ferramentas para você chegar, né, num, numa... Eu não vou falar de diagnóstico, porque, assim, tudo bem, o nome, o diagnóstico a gente pode dar, mas num tipo de evolução, de tratamento, de como é que o sistema complemento está agindo nesse sentido aí, né? A gente está sendo bombardeado por um monte de inibidor de complemento e a gente até vai ter que precisar saber escolher qual, né? Então, eu achei. Eles estão batendo muito nessa tecla, é o grupo que bate, é o da Marina Norris, do Remuse, né? E eu acho muito legal, acho bem interessante e quem sabe se... Eu sei que na prática clínica ainda é difícil a gente dosar essas coisas, mas quem sabe a gente acaba conseguindo dosar, de repente até via mesmo que alguns laboratórios fazem, mandar para meio clinic, não sei quanto que custa isso, mas de repente algum paciente ou outro a gente consegue. Meninas, comentários aí? Oi, doutora. Começar. Muito obrigada aí pelo artigo, muito bom, aprendi demais. E eu queria te perguntar desses clusters que a gente poderia extrair para a prática clínica. Por exemplo, no cluster 1, 2 e 3, o C3 estava mais consumido, né? E eles não tinham tantas lesões vasculares, então, nesse ponto, talvez entraria ali. Embora eu não tenha a parte solúvel do C5B9, talvez se eu bloquear mais a via alternativa na fase fluida, o C3 com pegcetacopam, ou o fator B com iptacopan, talvez isso já me direcione ter o C3 consumido. Já quando eu tenho um C3 normal, eu vou para o 4 e 5. Se eu tiver muita lesão crônica na biópsia, talvez eu ficaria no 4 ali. Já se não tiver tanto, eu não lembro agora. O cluster 5 tinha muita lesão vascular também? Não. Tinha, tinha. A Aí única teria que diferença é que ele depender do era, teste de genética. que eles tinham mais operações genéticas, eles eram um pouquinho mais jovens que que o Cluster 4. Mas eu também pensei a mesma coisa que você, sabe? A gente tentar, né, simplificar a nossa vida, já que a gente não tem a dosagem dessas coisas, pensei a mesma forma. Eu acho que a gente podia propor um trabalho, pegando as nossas membranas proliferativas, a gente podia juntar aí, e a gente fazer essa análise, separar C3 baixo, na apresentação, C3 normal. A gente poderia conseguir ver evolução, né? Se de repente eles evoluíssem, óbvio, dentro também das biópsias renais, lesão vascular, não lesão vascular, etc., a gente podia ver a evolução, né, deles. Realmente confirmando que esses C3 normais seriam aqueles que vão evoluir pior, a gente está meio que na linha do raciocínio como você está fazendo e deles, né? Então, ali seria um bloqueio de C5, seria o ideal, né? Como você falou. E os outros, um bloqueio de fator B, etc., ou do C3, etc., né? Eu pensei também, pensei igual a você, sabe? A gente tentar simplificar, mas aí eu acho que a gente teria que fazer um trabalhinho. Sim, ótimo, já estou dentro. Ribeirão tá E dentro. Legal. ótimo, boa, Bárbara. E é interessante que quando você divide esses clusters, por exemplo, ali aquele grupo que tem lesão vascular, de microangiopatía trombótica, que ele mostra que tem mais ativação tecidual e que responderia mais ao inibidor de C5, isso converge de forma assim mais clara até quando a gente fala de Shua, né? Que responde muito bem com a eculizumab e a lesão o protótipo dela é a MAT. Então é interessante isso. Exato, exato.
Perfeitamente. É uma mate, só com uma apresentação clínica glomerular, assim, mais... Eu acho que é a primeira vez que a gente discute esse tema que a gente vê uma luz no tratamento, né? Porque, em geral, a gente vê um prognóstico muito ruim, opções muito limitadas de tratamento, muita opinião de especialista, mas agora parece que finalmente a gente vai ter o que fazer com esses pacientes, né? Então, eu achei incrível, muito bom esse trabalho. Doutora, na prática, o que que a gente teria acesso? Ou quais drogas a gente teria acesso? É que ainda está tudo naquela coisa, a Anvisa aprovou, né? A Uhum, Anvisa aprovou, mas tem que sair no Conitec. Eu sou sim, ruim para essas coisas, mas é isso. Então, a gente ainda não tem, nem para comprar nada, a gente tem que esperar, apesar da tá. aprovação da Anvisa. Mas está em andamento aí. Como eu acredito que, como não tem outras drogas para essa doença, assim, na prática, Uhum. porque é muito pouca, eu acho que deve ser aprovado logo pela Conitec, mas agora, nesse momento, a gente não tem. Acho que a gente só tem que provar teorias, né? Eu acho que fazer esse Perfeito. estudo no sentido assim, para cá a gente vai dar o C5, para cá a gente vai dar o fator B, já que a gente não tem muita recurso para sair pesquisando fator solúvel, C5b9, etc, etc. Fala, Mari. Oi, doutora. Já começo agradecendo por a senhora ter pego essa apresentação. Difícil o artigo nossa, também achei fantástico. Engraçado, eu tive o mesmo pensamento da Sabrine, de lembrar da chuva atípica com aquele cluster mais vascular, o 4. E, doutora, uma dúvida, no shift, que acontece da membrana proliferativa mediada por imunocomplexo, que pode acontecer de ir para C3. O contrário, se vê ou vê mais indo de imunocomplexo para C3? Também vê C3 indo para Sim, imunocomplexo? eles descrevem as duas coisas. A primeira biópsia era imunocomplexo, foi para C3, e uma era começo C13 e foi para o imunocomplexo. Então, por isso que eles acham que uma parte da membrana proliferativa primárias são glomerulopatia do C3, né? Por Uhum, esses achados, né? E as explicações podem ser do tipo, lembra, são anticorpos, a uhum. depender antifator nefrítico, a depender você pega, você não pega. É, mas nesse trabalho ele não fala, mas eu fiz a conta e dá meio a meio. Então, metade das primárias ainda vão ser da via clássica, então, de outras coisas, e a outra metade de ativação do sistema complemento. E é muito legal, eu acho muito legal essas coisas, porque eu adoro o Glasso, mas só que uma vez ele publicou um artigo que quem falasse que tinha membrana proliferativa primária era porque o serviço não prestava para fazer diagnóstico. Mais ou menos assim. E hoje em dia, aí, tá vendo? Existe, né? Não é bem assim, né? Eu acho, a impressão que dá é que ele pegou as características, algumas características específicas que encabeçam a fisiopatogenia das doenças, e ele foi enquadrando as doenças nas características ao invés do contrário, ao invés de pegar o conjunto de características de cada doença. Parece que, assim, para ele agrupar, ele partiu das características e não das doenças, porque realmente é um negócio que tá difícil de você dizer o que é o quê, porque elas convergem muito entre si. É difícil, mas tá bonito ver a evolução. Essa é a tal da análise de programa estatístico do cluster, que é feito pelo esse programa, um dos programas é essa análise computacional do programa R, que é um programa de graça, que baixa, etc. Que o pessoal do marketing já faz muito isso, a clusterização, e agora na medicina que a gente está vendo um pouco, né? Essa história do cartão de crédito, eu falo para explicar, foi a forma que eu aprendi, porque por que o marketing faz muito clusterização? Porque eles querem te mandar a propaganda daquilo que você gasta no cartão de crédito. Então, por isso que eles querem saber quem é o grupo que gasta em vinho, que aí eles vão mandar para aquele grupo propaganda de vinho, entendeu? Então, eles usam já a clusterização nesse programa estatístico.
E óbvio que hoje em dia que quem sabe mexer nesse programa ganha muito dinheiro, porque as indústrias querem isso, né? Você faz clusterização. Então, agora a gente está vindo aqui para a medicina, né? Nessa análise de Big Data, assim, da medicina Então, vamos tentar aprender esse negócio aí, pelo menos para a gente não, o pessoal falar e a gente saber o que é, né? Muito legal, muito bom. Doutora, só aproveitando também, na membrana purificativa mediada por imunocomplexos, se a gente tiver ali o C1Q, você fica mais inclinada a dar um micofenolato e corticoide, e eu fiquei pensando que talvez reservaria mais para esse grupo a imunossupressão, assim, e para os outros, os inibidores do complemento. Ou você acha que tem espaço para imunossupressão no C3 também? Então, quando ele coloca assim, que o grupo 2 teve mais imunoglobulina e C1Q, aí o C1Q é a via clássica, né? Então, aí a gente pode, sim, tranquilamente falar em corticóide, micofenolato, etc. Lembrar que se fala de micofenolato no C3, se fala. Mas, assim, lembrar que a gente não está agindo na via, né? A gente está desinflamando, a gente está. Porque o micofenolato, ele vai agir como anti-inflamatório ali, né, do ponto de vista imunológico, né? Mas a gente não está agindo realmente no início do problema, né? Mas o grupo 2, o cluster 2, que é de via clássica, esse sim, tranquilamente, né, corticóide, micofenolato, etc., vai bem, né? É minha opinião, né? Mas, Legal. tem uma outra coisa, assim, só para terminar, que até porque eu participei um pouco da reunião de Ribeirão Preto, mas a minha internet estava péssima, mas até esse comentário, né, da pós-infecciosa mimetizar uma glomerulopatia do C3, que até o Márcio Dantas comentou que seria uma glomerulopatia, a pós-infecciosa seria uma glomerulopatia do C3, só que ela tem um início, um meio e um fim, né? Isso é um pensamento compartilhado por muita gente, e eu também concordo. Você tem ali um surto, né? Que você tem uma ativação do C3, mas isso acaba. Se você for ver nesse trabalho, eu coloquei que algumas pessoas têm gatilhos, só que aí são gatilhos que perduram, né? Às vezes, muitas respostas, talvez com micofenolato, no sentido de anti-inflamatório, podem ser de pacientes que perduraram um pouco, mas a doença iria parar, e parou. Mas tem aqueles pacientes que, uma vez ativada a via, ela não vai parar, enquanto você não bloquear o início. Também, talvez, achar essa pessoa vai ser um outro ponto, né? Para tratamento, né? Quem com o micofenolato vai sozinho vai resolver tudo, porque essa via parou, acabou, ela ficou alguns anos ativada, mas ela parou, e aqueles que a via está ativada, e se você não bloquear esse complemento, não vai ter jeito. Então, também tem essa questão, um outro estudo. Então, tá, pessoal, acho que foi, né? Obrigada pela participação de vocês, obrigada, Bárbara, e até a próxima quinta, se Deus quiser. Abração. Obrigada, muito bom. Até a próxima quinta. Tchau, tchau, gente. Obrigada, parabéns. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada, doutora.